Boa tarde, criança. Hoje nós iremos fazer a atividade do nosso livro didático de português, nosso livro APES, página 47, página 55 e 56, que a gente vai então estudar. Então, vamos resolver a página 47, continuando a atividade de ontem. Eu acho que ontem até coloquei que era o exercício de terça, mas era continuação. Ok? Então, hoje, de terça-feira, a gente vai trabalhar essas páginas. Continuação com a atividade do texto da crônica, ok? Comunicação, né? Que o texto chama. Então, vamos à página 47. Não ficou muito legal a foto, tá? Então, eu peço desculpa para vocês. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão marcar com um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. Então, a crônica toda crônica tem uma situação inicial, tem a complicação, tem o clímax e tem o desfecho. Clímax é aquele momento, né? Então, vamos aprender o que é isso. É o que é cada parte dessas separações do que vem a ser crônica. Então, vamos lá. Situação inicial. Duas pessoas se encontraram na rua? Não foi. Um comprador entra em uma loja? Sim. Então, o início de tudo foi quando um comprador entra na loja. Depois, a complicação. O que complicou? Foi o comprador não conseguir comunicar o que quer comprar. Não foi? O clímax, aquele momento, né, que faz assim, aquele tchan, né? Foi quando o comprador quer chamar o gerente. Teve aquele, né, aquele momento de tensão. Vamos se dizer que o clímax teve aquele momento de tensão. O comprador queria chamar o gerente porque o vendedor não estava conseguindo decifrar ele. E o desfecho é o final, né? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Então, para que a gente tem que saber isso daqui? Isso daqui é a sequência das partes que formam o enredo, que seja o gênero textual crônica. Então, para ter o gênero, para ser crônica, né? A sequência das partes desse enredo de uma crônica é isso daqui. É nessa ordem. Primeiro tem a situação inicial, depois tem uma complicação, aí depois tem aquele momento que faz o tchan, que é o clímax, e depois tem o desfecho final, que é aquele momento, o entendimento da história, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 55 e 56. Vai ter um vídeo complementar. Por quê? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo, ou seja, substantivo. Então, a professora vai colocar um videozinho complementar sobre o substantivo, ok? Os gêneros dos substantivos, se é feminino ou se é masculino. Então, vamos aqui acompanhar. Substantivo é as palavras que acompanham o artigo, adjetivo, e locução adjetivo. Mas a gente vai falar só do gênero do substantivo e do artigo que acompanha. Locução adjetiva ainda não, certo? A crônica que você leu começa com a frase: é importante saber o nome das coisas. Relê algumas palavras, expressões e frases que o personagem da crônica utilizou porque não lembrava o nome do objeto que queria comprar. Então, ele usou uma coisa pontuda que fecha, pontudo numa ponta, certo? É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. A comunicação seria muito complicada se ninguém desse nome àquilo que existe ao nosso redor. Por isso, há nomes para tudo. Você já estudou que as palavras que dão nome às coisas que existem são os substantivos. Ou seja, substantivos são palavras que dão nome a algo, coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginados, e etc. Eu costumo dizer que substantivo é tudo que está ao nosso redor. Tudo. Se eu virar do lado aqui, né, eu vou pegar o mouse, ó. O mouse é um substantivo que eu tô mexendo aqui, esse pontinho, tá vendo? Né? O que eu tô usando para dar aula? O livro é o substantivo. Né? O que eu tô usando aqui? O computador também, a folha. Então, tudo isso
são substantivos, são nomes que a gente dá para as coisas. Então, vamos estudar agora o gênero dele. Toda vez que falar gênero, se é masculino ou feminino, ok? Vamos ler aqui, então, na letra A, os substantivos do quadro. Menino, menina, garoto, garota, rato, rata, porco, porca, professor, professora. Então, o que é para a gente ver aqui? Ó? Esses substantivos são masculinos ou femininos? O que nos ajuda a determinar se as palavras são masculinas ou femininas? Então, o que ajuda a nos determinar é a terminação das palavras, ok? Ou seja, e o sexo que pode ser que a palavra, a qual a palavra se refere, né? Então, a terminação. Eu vou olhar aqui, menino, menina. Então, menino é masculino, menina é feminino. Então, eu vou olhar a terminação e o sexo a que essa palavra se refere. Isso daqui é oralmente, mas eu resolvi escrever para vocês. Aí nós temos aqui, ó. Agora observa os substantivos a seguir. Sol, cachorro, moço, mulher, terra, conversa, mesa. Espaço, chuva, furacão, ideia, porta, amor, saudade. O que é para fazer? Aqui já é para fazer. Sublinhe os substantivos masculinos e circula os femininos. Então, onde for substantivo masculino, vai sublinhar, vai passar traço. E onde for os femininos, vai circular. Como é que eu vou saber? Eu vou colocar o ou a anterior à palavra. Então, eu falo o sol ou a sal. É o sol. Então, o sol é masculino. Masculino, sublinha, ó, sublinhei. Cachorro, o cachorro ou a cachorra? O cachorro. Então, é masculino. Moço, o moço. Masculino. Mulher, eu falo a mulher ou mulher? A mulher, não é? Então, vocês vão fazer assim todos, façam a leitura igual a professora, coloquem o ou a, que é o artigo, para poder ver se a palavra é masculina ou feminina. Certo? Vamos para a página seguinte. Se todos esses substantivos referem-se a seres que têm sexo, não, né? Tem substantivo, por exemplo, aqui, chuva. Chuva não tem sexo, né? Então, não, ok? Por exemplo, sol. Sol também não tem. Então, a gente usa o artigo para reconhecer se a palavra é masculina ou feminina. D. O que vocês consideraram para determinar se esses substantivos são masculinos ou femininos? Conversem sobre isso. Então, o que a professora colocou aqui, ó, né? Podem ser antecedidas dos termos o, a, um ou uma. O que são essas palavrinhas? Artigo, o, a, né? Ou os, as, uma ou uns, umas, né? Pode estar no plural também. Essas palavras que antecedem esse termo nada mais é do que artigo, ok? O que vocês observarem, marca com um X. Então, o correto é esse. Que os substantivos podem ser masculinos ou femininos, mas nem sempre os seres nomeados por eles têm sexo, como porta, a porta. Eu falo a porta, ou porta, a porta. Mas é uma palavra o quê? Feminina, a porta, mas ela não tem sexo, né? Que ela não é nomeada por sexo, é por artigo que antecedeu a palavra, ok? 2. Leia o quadro de palavras a seguir. Fonte, cofre, dente, lente, gente, pente. Oralmente também, mas a professora escreveu para vocês. Respondam oralmente. O que vocês podem fazer para saber se essas palavras pertencem ao gênero masculino ou ao gênero feminino? Então, o que a professora respondeu aqui? Que todas terminam com, né, o, antepor o artigo o, a, uma, ou vocês podem estar usando o que para saber se a palavra é masculina ou feminina. Vocês também podem estar usando o dicionário. Toda palavra que a gente, né, ter dúvida, tem que procurar o dicionário. Por isso que é interessante vocês, quando for fazer leitura de um texto grande igual esse, né,
está com o dicionário em mãos, ou anotar as palavras que não conhecem, depois procurar, certo? Então, a leitura novamente aqui, oralmente, né? Todas terminam, né, com e antepor o artigo ou a uma, ou então vai usar o dicionário. Então, olha essas palavras, ó, fonte, cofre, dente, lente, gente, ponte. Terminou tudo com a vogal e. Então, todas terminam com e, né? O que antepõe um artigo? Qual artigo? Essa palavra, né? O, eu falo a fonte ou o fonte, a fonte, o cofre ou a cofre, o cofre. Dente, o dente, lente, a lente, gente, né? A gente, ou o gente, a gente, mas é agente separado, porque o agente junto, né, é diferente dessa gente aqui. A gente junto é um tipo de trabalho. Pente, eu falo a pente ou o pente, o pente. Então, isso daqui seria a correspondência do pensamento dessa perguntinha aqui, da resposta da pergunta 2. 3. Faça um registro coletivo com as conclusões de vocês sobre como descobrir os gêneros do substantivo. Depois resumam suas observações aqui. Então, aqui eu já fiz um resuminho, ó. Para descobrir o gênero do substantivo, pode ser necessário. Toda vez que falar gênero do substantivo, é saber se a palavra é masculina ou feminina. Então, o que tem que fazer? Observar substantivo refere a um ser provido de sexo. O que é um ser provido de sexo? Se é menino ou menina, né? Se é o feminino ou masculino, do sexo que eles têm. Ou terminação das palavras. Então, a terminação das palavras, no caso aqui, terminação com E, né? Ou então, vocês devem buscar do dicionário, ou então colocar o um, o a ou uma. Ou no plural também pode ser, tá? O os, nessa palavra, tiver no plural. Então, é isso que vocês devem saber. Então, aqui para concluir, todos os substantivos pertencem a um gênero, ou seja, toda vez que falar gênero é masculino ou feminino, mesmo que se refere a algo que não seja de sexo, né? Se é masculino ou feminino, ou seja, se é um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina, certo? Então, assim podemos dizer que os substantivos a seguir têm um gênero, mas não se referem a seres com sexo. Ou seja, antena, ventania, saudade. É feminino, mas não tem sexo. Não é homem nem mulher. Alfinete, furacão, trabalho. É masculino, mas também não tem sexo. Não é homem nem mulher. Ok? Então, este é o entendimento, a compreensão que vocês devem ter. Vou colocar o vídeo complementar para ajudar na melhor compreensão.